Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês um componente muito usado, né, que é o text box. Ele é usado para fazer leitura de valores, né, onde eu posso digitar, seja os valores sejam numéricos ou texto, e eu consigo pegar esses valores que foram digitados no text box e fazer algumas manipulações com ele, tá? Então eu vou começar um projeto novo aqui, para poder fazer o uso do text box. Vou escolher Visual C Sharp, né, Windows Forms Application. Vou nomear meu projeto de PRJ Textbox. Textbox. E aí, eu vou começar esse meu projeto criando três componentes. Eu vou criar um label, um textbox e um button. Né? Apesar de o foco nosso agora ser no textbox, os outros dois são interessantes para que a gente possa construir uma interface visual de forma a visualizar o conteúdo, né, e até fazer algumas operações básicas aqui. Só esperar enquanto o projeto carrega. Bom, vamos criar aqui então o label. Vou fixar aqui o meu toolbox para ele ficar, não se ocultar mais, né? Está carregando ainda os componentes. Muito bem. Então eu vou adicionar um label para minha tela. Vou adicionar um text box. E vou adicionar um button. Né? Depois a gente vai entender o porquê desses dois outros componentes aqui. Vou começar então com o text box, que é o nosso foco. Eu tenho algumas propriedades aqui no text box que estão entre as mais usadas, né, e são muito úteis. A primeira propriedade que eu tenho que trabalhar sempre é a propriedade name. O name ela diz o quê? Qual que vai ser o nome desse componente dentro da tela. Então ele precisa de um nome, porque senão depois eu vou querer usar o conteúdo dessa caixa de texto, aí vai estar, por exemplo, como textbox 1. Se eu criar outra caixa de texto, textbox 2, 3, 4. Então, da mesma forma que quando eu vou criar variáveis, eu tenho que preocupar com um nome significativo para ela, nos componentes aqui de tela a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, txt nome, tá? Que depois a gente vai digitar o nosso nome aqui. Aí, eu tenho aqui uma outra característica interessante, né, do textbox, que é o text align, ou seja, é o alinhamento do texto, se ele vai estar alinhado à esquerda, à direita ou centralizado. Eu vou colocar centralizado e executar, só para a gente ver o resultado disso. Para fazer a execução desse meu projeto aqui, eu tenho algumas opções. Ó. Uma opção, eu clicar nessa setinha verde aqui. Né? Outra opção é eu ir direto no menu, Debug, Start Debugging. Ou outra opção é usar a tecla de atalho F5. Tá? Todas as três opções, na realidade, são a mesma coisa. São só formas diferentes de se fazer a mesma coisa. E aí carregou meu projeto, está vendo que o cursor já está piscando no meio da tela. E à medida que eu vou digitando, olha lá, ele vai ficando centralizado já o meu texto. Isso numa caixa de texto só de repente você pode não achar tão interessante, né? Mas tem situações que você vai precisar, então é bom que você saiba que existe essa possibilidade aqui. Uma outra possibilidade é esse password share. Esse password share, eu vou colocar aqui qual caractere que vai aparecer quando eu digitar alguma coisa dentro dessa caixa de texto. Para que eu uso isso? Quando eu vou trabalhar com senhas. Né? E aí o conteúdo da minha caixa de texto, quando eu digitar aqui, ó, ela não vai aparecer, tá vendo? O que vai aparecer, na realidade, é o caractere que eu pus lá no password share. Tá certo? Então, se, por exemplo, em vez de colocar asterisco, igual eu coloquei aqui, eu colocar um cerquilha, na que eu for digitar, qualquer coisa que eu digitar vai aparecer cerquilha, tá vendo? Então é realmente utilizado para poder ocultar o texto. E depois, detalhe que depois eu consigo recuperar o conteúdo via código
sem esses caracteres aqui, né? Ou seja, eu consigo recuperar o conteúdo normalmente, tá? Uma outra possibilidade aqui do text box é o multiline. O multiline indica o quê? Se essa minha caixa de texto pode ter mais de uma linha ou não, tá? Então eu vou colocar multiline como true, e aí o que eu posso fazer? Eu posso descer essa minha caixa de texto para ficar com mais de uma linha, tá vendo? E aí, junto com o multiline, uma outra questão que você pode querer usar é a barra de rolagem, tá certo? Então eu tenho aqui uma outra propriedade que é scroll bars, que eu posso colocar, ó, scroll bars na horizontal, que ela vai ficar só aqui embaixo, né? Nesse nosso caso não vai nem aparecer porque eu não vou correr o texto para frente. Na vertical, né, ficou aqui só do lado direito, ou nos dois, na vertical e na horizontal. Tá? Eu vou usar a vertical, que é o que tem sentido no caso de uma caixa de texto, né? E aí eu vou lá executar só para a gente ver o resultado. Tá vendo? Eu posso digitando aqui, vou dando um Enter, passando para a linha de baixo, ou então eu chego no final da linha ele já desce. E aí, ó, a minha barra de rolagem começa a funcionar, tá vendo? Agora ela está ativa, ó. Eu posso ir enrolando o meu texto aqui, tá? Eu crio com isso uma espécie de um editor de texto, né? Quando eu apago todo o conteúdo, a barra de rolagem fica desativada. Não quer dizer que ela não esteja funcionando. Quer dizer que ela não está ativa porque não tem nenhum conteúdo para rolar ali. Ok? Outras características também são importantes para a formatação. Eu vou só voltar aqui o multiline para false. Scroll bars eu vou remover, né? Ele já não vai aparecer mesmo, mas eu vou deixar como nome aqui. Então, a questão de fonte, por exemplo. Eu posso querer mudar a minha fonte da minha caixa de texto. Em vez de ser sans serif, que é a padrão dele aqui, eu posso escolher uma outra fonte. Vou escolher essa daqui, por exemplo, só porque ela é bem diferente para a gente ver o resultado disso. É, na realidade, estranho, né? Mas funciona normalmente. Tá certo? Olha lá, então, o meu texto, em vez de ficar com a fonte sans serif, fica com a fonte que eu escolhi aqui. Tá? Vou voltar para sans serif, que é o nosso padrão. Tá certo? Outra característica é o forecolor. O forecolor é o quê? Qual é a cor da minha fonte? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, uma cor azul. Tá? E vou executar. E aí quando eu digitar o texto, ele vai ficar no azul escolhido lá. Tá certo? Então, pode parecer bobagem, mas quando você vai trabalhar com formatação e tudo mais, isso começa a ser interessante. O backcolor vai ser a cor de fundo da minha caixa de texto, que está branco, né? Está seguindo a cor do Windows que está configurado nas propriedades do Windows mesmo. Eu posso escolher outra cor, eu quero que fique cinza, eu quero que fique amarelo. Então eu posso colocar a cor que eu quiser aqui, e aí a combinação, eu tenho só que tomar cuidado com a combinação de cor de fundo e a cor da letra, para não ficar pouco visível, né? Ok? Mas enfim, eu posso mudar isso aí de acordo com a minha vontade, tá? Bom, então essas propriedades aqui são bem úteis e bem interessantes aí, são muito usadas, tá? Já brincamos um pouquinho então agora com essas propriedades e vamos dizer que você queira fazer a digitação do valor aqui, você quer deixar um valor como padrão. Então eu posso colocar aqui, ó, olha, digite seu nome. E ele vai ficar como padrão lá já. Tá? Quando o usuário estiver executando o programa, já está aqui, digite seu nome, e aí você digita, já fica sobrepondo o outro ali, porque ele já começa selecionado. Tá certo? Ó, já começou selecionado com o texto que eu digitei aqui na minha propriedade text. Ok? Não vou deixar isso aqui, vou remover esse digite seu nome daqui. Olha só, se eu quero digitar um nome aqui, eu tenho que ter uma legenda aqui indicando para o usuário que esse campo é o campo nome. Então, para isso, eu vou usar o meu label. Tá?
Esse label, então, são rótulos que eu coloco para as caixas de texto, ou então para colocar qualquer informação na minha tela. Eu vou na propriedade text do meu label e vou digitar aqui nome. Tá? Percebam que a maioria das propriedades que eu expliquei aqui, elas existem, tirando, por exemplo, password share, multiline, mas as outras, text, forecolor, name, elas existem em qualquer objeto. Né? No label também, eu mudei o text, eu tenho aqui o forecolor que eu posso alterar, eu tenho o backcolor, eu tenho o name, tá? Vou colocar como LBL nome. Então eu posso manipular isso à vontade. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o conteúdo que está digitado nessa caixa de texto e exibir através de uma caixa de mensagem na tela. Tá? Então, por isso que eu criei esse button aqui. Primeira coisa, eu vou mudar o nome do button para btn mensagem. E agora eu vou mudar o text dele para mensagem. Ok? Vou ajeitar o tamanho dele. Olha lá, vou executar. Digitei o conteúdo na caixa de texto e cliquei no botão mensagem. Mas ele não fez nada. Né? Por que ele não fez nada aqui? Porque nós não fizemos nenhuma codificação nesse botão de comando. Tá certo? O que acontece? Nós vimos na outra aula que a janela de propriedades me permite manipular também os eventos. Ó. Então eu tenho aqui um raiozinho. Se eu clicar nesse raiozinho, ele vai me listar os eventos possíveis. E olha só, um dos eventos que eu tenho aqui é o clique. Ou seja, o que eu quero fazer quando eu der um clique nesse botão de comando. Então eu venho aqui e vou dar 2 cliques em cima desse evento. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o código-fonte aqui para que eu possa codificar o que eu quero fazer. Então eu vou colocar assim, ó, messagebox.show. Opa, ficou errado aqui. messagebox.show. O que? txt nome, que é o nome da minha caixa de texto, .text. Percebam o seguinte, gente, uma questão importante aqui. Se eu digitar text aqui e deixar ele minúsculo, deixar a primeira letra T aqui minúsculo, para a linguagem C# é diferente do text com letra maiúscula. Então isso aqui ele vai me dar um erro. Está vendo que ficou até sublinhado de vermelho já. Então, para evitar esse tipo de problema de eu digitar errado o conteúdo, o que eu faço? Eu ponho ponto, começo a digitar, ele vai me sugerir aqui. Quando ele me chegar na sugestão que eu quero, ó, eu pego a sugestão que eu quero, que é o text, e dou um Enter. Ele já vai autocompletar para mim e colocar maiúsculo e minúsculo da forma correta já. Tá? Vou fechar parênteses, ponto e vírgula. Tá certo? Olha só, vamos entender então. Eu tenho agora duas partes. Uma parte que é a minha interface, que eu criei ela visualmente. Outra parte que é a codificação, ó, né, que tem o quê? Só o messagebox.show aqui. Tá certo? Depois a gente vai se preocupar com o restante que está aqui. Por enquanto a gente tem que entender o quê? No clique do btn mensagem, ele está fazendo a chamada ao messagebox.show. O que o messagebox.show faz? Eu vou executar aqui para vocês visualizarem a execução. Eu vou digitar o meu nome aqui na caixa de texto, cliquei na mensagem e ele exibiu o meu nome no message box. Ó. Esse daqui, essa caixinha aqui, ó, é o message box. Tá? Então, o message box ela mostra uma caixa de mensagem com o que tiver entre parênteses aqui. No caso, o que está entre parênteses? O txt nome. Só que o txt nome ele tem várias coisas dentro dele, né? Várias propriedades. Eu peguei a propriedade text. O que é a propriedade text do txt nome? É o conteúdo que está digitado aqui. Tá certo? Então eu executei. Digitei um conteúdo na caixa de texto. Esse conteúdo que está digitado ali, eu consigo recuperar ele, consigo pegar o conteúdo que está digitado ali no text box através da propriedade text. Então eu falei para ele, olha, pega o text da caixa de texto txt nome. Tá certo? Vou executar de novo. Olha lá, digito qualquer coisa e ele me exibe de volta na tela com text box.
Aí fala, tá, e se você quisesse escrever olá, mais o conteúdo que está digitado na caixa de texto? Basta fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aspas dupla, colocar aqui olá, vou dar espaço, fechei aspas dupla. Esse é o meu texto. Então eu quero juntar esse texto aqui, mais o conteúdo de txtnome.txt. Então ele vai exibir o que agora? Olá, mais o conteúdo na minha caixa de texto. Tá? Vamos ver? Olha lá, vou digitar meu nome, cliquei em mensagem e ele exibiu. Ó, olá, Rafael. Tá certo? Dessa forma aqui eu posso construir a mensagem que eu quiser. Ó. Vamos dizer que eu queira colocar sinal de exclamação aqui depois do meu nome. Então eu coloco mais, abre aspas, vou colocar 3 exclamações, fecha aspas. Tá? E com isso eu posso ir brincando aqui, montando o texto que eu quiser. Vamos ver o resultado? Vou digitar meu nome. E aí cliquei em mensagem e ele exibiu lá. Olá, Rafael. E as 3 exclamações que eu pus lá depois do messagebox.show. Ok? Bom, eu posso fazer aqui também operações, né? Codificar outros eventos que não sejam o clique. Tá? Por exemplo, o que eu vou fazer quando pressionar uma tecla? O que eu vou fazer quando o cursor começar a piscar na minha caixa de texto? Então, tem vários outros eventos que eu posso codificar. Nesse momento, nós vamos nos preocupar mais em entender como que a caixa de texto funciona do que com qualquer outra coisa. Tá? Eu vou voltar aqui nas propriedades, só para vocês verem que na mesma janela eu manipulo eventos e propriedades, e verem também que na propriedade text aqui está sempre vazio. Né? Quando eu executo, é que eu digito o meu nome na caixa de texto. Quando eu digito o conteúdo na caixa de texto, eu estou, na realidade, preenchendo a propriedade text, mas durante a execução do programa. Quando eu estou digitando aqui, tudo isso está indo lá para a propriedade text. Cliquei em mensagem, o que ele está fazendo? Ele está pegando o conteúdo aqui, né? Vou voltar no código. Ele está pegando o conteúdo da caixa de texto nome e juntando com mais esse restinho aqui, né? Lá. Juntou lá, mais o conteúdo da caixa de texto nome que foi digitado, mais 3 exclamações. Tá ok? Olha, é muito, muito importante que vocês peguem esse conteúdo aqui e refaçam esse exemplo aí. Testem, tentem fazer alterações, tentem fazer outra caixa de texto, criar mais um botão de comando, que vocês brinquem um pouquinho com isso aqui, para poder compreender e solidificar esse conhecimento aqui, para que a gente possa, na próxima etapa, já usar a caixa de texto com tranquilidade. Tá certo? Bom, a gente fica por aqui então. Tentem fazer isso e qualquer coisa, entrem em contato, por favor.